igreja, é meu irmão, não chamo nem de amigo, é meu irmão, né? Um irmão, até da careca ele está falando. É um irmãozão, todo mundo sabe disso. Nós somos muito amigos, ele tem sido muito amigo da nossa igreja e tem feito uma amizade muito grande, porque é muito fácil para ele, né? Um coração desse jeito, um coração bondoso igual o dele, é fácil fazer amizade com o pastor Márcio. Nós vamos orar por ele neste instante. Quero convidar o Josafá, um grande amigo do pastor Márcio. Vem aqui à frente, Josafá. Vai orar, vai ter a honra de orar pelo pastor Márcio. E logo após ele estará ministrando a penúltima palestra do mês. Oremos. Senhor nosso Deus, te agradecemos, Senhor Deus, por tudo que tu nos tem dado, Senhor Deus, nessa manhã, Senhor Deus. Hoje estamos aqui, Senhor Deus, adorando a Ti, Senhor Deus. Queremos Te pedir, Senhor Deus, nessa hora, Senhor Deus, uma bênção pelo pastor Márcio, Senhor Deus, com essa palestra, Senhor Deus. Abençoa a vida dele, Senhor Deus, da família dele, Senhor Deus. As 3 princesas que ele tem em casa, Senhor Deus. Esteja cuidando, Senhor Deus, de acordo com o Teu querer e Tua santa vontade, Senhor Deus. Te agradecemos por tudo em Teu nome, Senhor Deus. E abençoa a vida do pastor Márcio e essa palestra, Senhor Deus. Glória a Deus em Teu nome, Jesus. Amém. 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 Obrigado. Graça e paz, irmãos. Amém? E o pessoal tá com sono ainda, não? Graça e paz, meus irmãos. Amém? Amém. Que bênção estarmos aqui para falarmos um pouco mais da palavra de Deus. E o tema desse mês de palestra da Escola Bíblica Dominical é fortalecendo o espírito em tempos difíceis. Olha para o irmão do teu lado e fala o seguinte: isso é um ato contínuo. Pode falar. É um ato contínuo, fortalecer o espírito em tempos difíceis. E nós vamos ler, eu separei um texto que eu estava meditando essa semana no culto doméstico com as minhas meninas. E eu queria que você abrisse em 2 Coríntios, capítulo 12, a segunda carta do apóstolo Paulo à igreja em Corinto, no capítulo 12, no versículo de 1 a 10. E nós vamos meditar sobre esse tema nesta passagem. E eu vou explicar o porquê desta passagem, que é uma passagem muito interessante para esse ato contínuo de fortalecimento do espírito em tempos difíceis. Porque é um ato contínuo para as nossas vidas. Todos acharam? Amém? Diz o seguinte, 2 Coríntios 12, de 1 a 10. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o 3º céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora no corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois, se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não se ensoberbecesse com grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então, ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque, quando sou fraco, então é que sou forte. Amém, irmãos? Pastor Gerson é um amigo, viu, gente? Ele fala assim, ele fica me deixando vermelho, a careca vermelha, mas é um homem de Deus que eu amo muito, ele sabe disso, um amigo especial que, desde quando eu cheguei aqui a primeira vez, eu não canso de dizer isso, eu sou um apacentador. E é isso que a Bíblia fala de pastores. Pastores são apacentadores. E o Senhor cuidou de mim desde o primeiro dia. E olha que eu sou pastor também, né? Olha que coisa. Mas Deus abençoe, isso é um amigo que eu amo. Deus continue abençoando. Irmãos,
fortalecendo o espírito em tempos difíceis. Ato contínuo. E eu vou explicar o porquê. Antes de a gente entrar um pouco nesse contexto, eu vou explicar o porquê eu escolhi esse texto. Eu fazendo um contexto acerca dessa sessão do apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Corinto, para nós entendermos o porquê a gente trouxe esse tema. Essa sessão de Paulo, quando ele escreveu, é um ponto culminante das epístolas de Paulo para a igreja de Corinto, sobre o seu apostolado e sobre seu amor para os cristãos daquela igreja, daquela cidade. A princípio, Paulo havia se mostrado relutante de falar um pouquinho sobre a vida dele. Ele não queria, mas ele viu que era necessário passar aquela mensagem para aquele povo receber, de fato, entender o poder de Deus e entender o momento que as pessoas estavam vivendo. E ele estava relutante em falar das suas experiências pessoais, mas era o único modo que ele viu de resolver a situação e o problema daquela igreja, naquele momento, naquele contexto. E Paulo, para evitar a exaltar a si mesmo, percebam no texto que ele usa a terceira pessoa do singular, em vez da primeira pessoa. Em vez de falar de si mesmo, ele usa como se estivesse falando de uma terceira pessoa. Na verdade, isso era uma prática dos rabinos judeus naquela época, a fim de evitar que ele se exaltasse o seu nome. Então, Paulo usa a terceira pessoa do singular, né, e compartilha com seus leitores 3 experiências que ele teve com Deus. A primeira é Deus o honrando, a glória de Deus, no versículo de 1 a 6. A segunda, a bondade de Deus, Deus o humilhou, no versículo 7 e outro. E a terceira, que nós vamos focar nesta manhã, é a graça. Deus o ajudou, no versículo 9 e o versículo 10. Então eu só expliquei esse contexto para os irmãos entenderem que era necessário, Paulo, né, falar na terceira pessoa, mas falar sobre as suas experiências para fortalecer aquele povo. Aqui eu já abro um parêntese. Como é bom a gente ter testemunho e ouvir testemunho. O melhor de ouvir, além de ouvir, é melhor você ter testemunho e experiência com Deus para poder contar. Para que eu e você, a gente traga na memória aquilo que nos traz esperança nos momentos de dificuldades. Por isso que eu falei que é um ato contínuo. Então é bom ouvir experiências, ouvir testemunho dos irmãos. Isso é edificante quando a gente ouve um testemunho impactante, mas melhor ainda é você ter a sua própria experiência, o seu próprio testemunho com o Senhor Deus, para poder você, nesse ato contínuo, sempre trazer à memória aquilo que te traz esperança. Então, do versículo 9 e 10, graças a Deus o ajudou. E essa experiência dolorosa de Paulo, ela contém 2 mensagens, nesses versículos 9 e 10. A primeira é o espinho na carne, era a mensagem de Satanás a Paulo, né, para poder ele não se ensoberbecer, vamos dizer assim. Mas a segunda, mais importante, Deus tinha outra mensagem para o servo dele, para o servo Paulo, e uma mensagem que era acerca da graça. E é isso que nós vamos nos ater nesta manhã. Naquele momento não foi permitido para Paulo compartilhar com seus leitores e consequentemente com a gente nos dias de hoje, as palavras que ele tinha ouvido quando ele foi arrebatado aos céus. Não lhe foi permitido fazer isso. Mas ele pôde compartilhar as palavras que Deus lhe dera na terra. Palavras de grande estímulos para nós hoje. Nesses momentos que esse ato contínuo de tempos difíceis. E cada vez mais, irmãos. E aí eu falo de novo que como batistas nós somos aqui, pré-milenistas, a gente sabe que cada vez mais se aproxima o arrebatamento da igreja do Senhor. E esses tempos difíceis vão ficar cada vez mais evidentes. Obrigado, irmã Ena. Cada vez mais evidentes. E a gente precisa ter essa maturidade de nós fortalecermos constantemente o nosso espírito, a nossa fé, a fim de que a gente não seja desviado daquilo que o Senhor traz para nós. E quando nós olhamos para esse texto, irmãos, e é como eu disse essa semana eu estava compartilhando com as minhas meninas no culto doméstico, e a palavra que eu falei para elas foi o seguinte: foi uma graça, e é uma graça suficiente para nós.
É uma graça suficiente para mim e para você. Porque a graça de Deus nunca está e nunca estará em falta para mim e para você. Nunca estará em falta. Deus, Ele é suficiente. E Paulo escrevendo isso, ele fala, se você entender toda a epístola, eu separei só essa seção, mas se você pegar 2 Coríntios 3, 4 a 6, você vai perceber que essa graça, Deus, Ele é suficiente para o nosso ministério espiritual. Se você olhar em 2 Coríntios 9, 8, você vai ver que Ele é suficiente para as nossas necessidades materiais. E se você pegar 2 Coríntios 12, no versículo 9, que nós lemos, você vai ver que Ele é suficiente para as nossas necessidades físicas. Então Deus, a graça de Deus, ela é suficiente para qualquer momento da nossa vida. E aí, a pergunta que nos traz, irmão, nesse tema de fortalecendo o espírito em tempos difíceis, a pergunta que deve pairar e nós devemos responder constantemente em nossos corações e ter a afirmação concreta, é que se a graça de Deus, ela é suficiente para nos salvar, sem dúvida, ela é suficiente para nos guardar e nos fortalecer em momentos de crise, em momentos de sofrimento, em momentos de adversidades. E o pastor sabe que eu tenho aprendido isso na prática, né? E como isso é importante, como é bom vivenciar essa graça, esse cuidado, e no momento de aflição, no momento de desespero, você parar e entender, a graça de Deus é suficiente. E foi isso que Paulo entendeu. Paulo entendeu que, quando Deus falou para ele, a minha graça te basta, ele entendeu que a graça, a mensagem da graça foi uma mensagem fortalecedora naquele momento de aflição. E Deus, meus irmãos, presta atenção, Deus nos permite enfraquecer. E mais à frente nós vamos falar sobre isso. Tem crise que não é por causa do pecado, porque a gente termina linkando ou fazendo uma conexão de que se a gente está passando por um momento de fraqueza ou de aflição, está em pecado. Isso aí é constante, principalmente nas igrejas. E não é. E Deus nos permite enfraquecer para que possamos receber sua força. E como eu disse no início, isso trata-se de um processo contínuo, de um processo interminável. Só vai terminar na glória, porque aí não haverá mais tristeza, não haverá mais lutas. A gente vai simplesmente viver eternamente com essa presença nas nossas vidas lá na eternidade. E aí, Paulo falou um pouquinho do espinho na carne, e interessante que quando a gente olha o contexto dessa passagem, e quando eu falei sobre soberba, sobre orgulho, né, aí me veio uma frase o seguinte: a força que sabe que é forte, na verdade ela é uma fraqueza. Prestando atenção? Mas a fraqueza que sabe que é fraca, na verdade é força. É isso que Paulo estava querendo dizer, pastor, quando ele disse, quando estou fraco, eis que estou forte. Em outras palavras, ele estava ensinando para mim e para você, meu irmão, que no momento de crise, no momento de tempos difíceis, não adianta a gente confiar na nossa própria força, porque vai tender ao fracasso, ao insucesso. A gente precisa confiar em Deus, e é Ele que nos fortalece, é Ele que nos dá graça para enfrentar, é Ele que cuida de todas as coisas. Ficou claro isso? E é isso que Paulo estava querendo dizer. E muitas vezes a gente já viu muito isso, né, de muitos servos de Deus ou homens de Deus que se deixaram ensoberbecer no seu coração da vaidade, da soberba, do orgulho, e aí caíram, né? Porque a gente precisa depositar a nossa força e a nossa confiança em Deus. Sempre que passamos por aflições, convém que gastemos mais tempo, irmãos, estudando a palavra de Deus. Sempre. É por isso que a gente sempre fala, no momento que a gente está passando por dificuldade, a gente parece que não tem vontade de ir para a igreja, mas é onde a gente deve estar,
na comunhão, na igreja, na comunhão dos santos, ouvindo o louvor, ouvindo uma palavra, um abraço de carinhoso do irmão, uma palavra de conforto, estudando a palavra de Deus, porque podemos estar certos de que Deus falará aos nossos corações, e Ele sempre tem uma mensagem especial para mim e para você, quando nós estamos aflitos ou quando nós estamos fracos. De primeira, Ele vai usar o Espírito Santo de Deus para trazer à memória os versículos que nós lemos, os testemunhos que ouvimos e principalmente as vitórias que já alcançamos. Porque se a gente for olhar toda a nossa história de vida cristã, quantas lutas nós já enfrentamos, irmãos? E a gente já venceu. Glória a Deus. Mas acabou? Não, por isso que eu falei que é um ato contínuo. Vai continuar. E a gente precisa se fortalecer a cada dia para poder a gente enfrentar essas adversidades. E quando nós olhamos para esse texto, Deus, Ele não ofereceu qualquer explicação para Paulo. Perceberam isso? Paulo chegou para Deus e falou, e olha que ele estava orando 3 vezes. O texto diz que por 3 vezes ele clamava a Deus para poder tirar aquele espinho na carne, aquele problema, aquela aflição. E Deus falou para ele simplesmente uma promessa: a minha graça te basta, Paulo. Mais nada, a minha graça te basta. E aí a gente tira uma lição aqui novamente. Muitas vezes a gente está enfrentando problemas, situações, adversidades. A gente está perguntando sempre o porquê. Meu irmão, não pergunte não. Glorifique ao Senhor, é difícil. Eu falei para minhas meninas, nessa semana no culto doméstico, eu falei como eu estou longe disso. Mas como é importante nós nos aproximarmos disso. De nós estarmos enfrentando problemas de dificuldade, glorificando ao Senhor. Por isso que eu falo que é muito fácil a gente louvar, passando pela prova, cantando louvor. Da boca para fora é fácil. É fácil, irmãos. Mas muitas vezes a gente não está meditando naquilo que nós estamos falando, naquilo que nós estamos louvando. Então nós não vivemos de explicações. O que Deus estava querendo falar para Paulo ali, e Paulo está nos ensinando, é que eu e você, servos de Deus, nós não vivemos de explicações, vivemos de promessa, vivemos da graça de Deus. Nossos sentimentos mudam, mas as promessas de Deus sempre serão as mesmas. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. E essas promessas, que quando a gente lê a palavra, por isso que eu falei que a gente tem que ler, meditar e trazer a memória sempre nos momentos de aflições, porque é um ato contínuo, isso vai gerar em nós fé, e a fé fortalece a nossa esperança, fortalece o nosso espírito em tempos de aflições, em tempos de crise, em tempos de adversidade. Entenderam isso, irmãos? E Paulo, ele apropriou-se. Por isso que eu falei que a gente precisa, e eu falei para as meninas, nossa, como eu preciso, como eu estou caminhando, mas ainda estou longe disso, porque a gente vai ver que Paulo começou a enxergar benefícios no sofrimento. Paulo utilizou o sofrimento como algo positivo para a vida dele, para ele se aproximar mais de Cristo. E a gente vai ver por quê? Porque a fé, o foco de um cristão não está no âmbito material, mas está sempre na glória. Sempre na glória que é oferecida para nós e que um dia há de chegar. Não é o material, mas é o espiritual. E Paulo apropriou-se da promessa de Deus e se valeu da graça que lhe foi oferecida. A minha graça te basta. Ele, então bom, então eu quero essa graça que me basta no momento de aflição. E esse passo, essa atitude de Paulo transformou em triunfo, em vitória, o que antes havia parecido uma tragédia. E isso deve acontecer comigo e com você, meu irmão. Porque muitas vezes Deus não muda a situação removendo uma aflição ou um problema. Preste atenção nisso, que isso é importante. Isso é maturidade que a gente vai adquirindo
na experiência que nós temos que ter de intimidade com Deus. Isso vale para mim e para você, não é porque eu sou pastor. Não, eu acabei de falar, que eu falei para as minhas meninas, nossa, como eu estou distante da vida de Paulo. Porque Deus, muitas vezes, não muda a situação removendo uma aflição ou problema, mas Ele muda acrescentando um ingrediente novo, a graça. A graça. E sob qualquer ponto de vista que você me traga, ou que eu te traga, meu irmão, a graça de Deus, ela é suficiente para toda e qualquer necessidade na vida de uma pessoa, na vida de um cristão. E é isso que Deus estava mostrando para Paulo e levando para ele refletir acerca disso. Mas aí você pode me perguntar, mas explica mais um pouco, pastor. E eu quero explicar, porque muitas vezes a gente pode pensar, mas tem pessoas que podem suportar o sofrimento, mesmo não tendo essa graça, e é verdade. Deus não nos concede graça simplesmente para que possamos suportar os sofrimentos, não. Porque tem muitas pessoas não cristãs, que não são cristãs, que não são crentes, até os não convertidos, eles podem demonstrar uma enorme capacidade, resiliência de suportar a dor. Eu conheço pessoas assim. E que não confessaram Jesus como seu único e suficiente Salvador, mas têm resiliência, têm capacidade de enfrentar as adversidades e suportar a dor. A graça de Deus não foi nos dada simplesmente para só suportarmos as aflições, não. Ela deve permitir, e é isso que é o cerne na vida de um cristão, e foi isso que Paulo compreendeu, irmã Lisene. Foi isso que Paulo compreendeu, e é isso que deve pairar em meu coração, no teu coração. A graça de Deus deve permitir que nos elevemos acima de todas as circunstâncias e sentimentos, e fazer com que as nossas dificuldades, as nossas aflições, as nossas adversidades, os nossos desafios, eles trabalhem a nosso favor, para o nosso bem. Porque o principal objetivo de Deus, no momento das nossas aflições, por isso que eu falei que nem sempre é o pecado, mas são as aflições. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O propósito da graça de Deus, o propósito de Deus para mim e para você, é construir o nosso caráter de modo a nos tornarmos mais semelhantes ao nosso Salvador, porque isso é um processo que nos eleva ao céu. Porque quando Deus olhar da terra, antes de trocar a trombeta, Ele vai olhar e vai refletir em nós como um espelho a sua face, a sua semelhança. Então Deus quer trabalhar a minha e a sua vida para que a gente nos torne o nosso caráter cada vez mais próximo ao caráter de Cristo Jesus, a semelhança de Cristo Jesus. E muitas vezes é necessário que a gente passe por aflições, a gente passe por adversidades, a gente passe por problemas, para que a gente torne a nossa vida dependente do Senhor. Perfeito isso? Até aqui tudo bem? Mas você fala assim, pastor, mas quais são as características, a contribuição que podemos fazer, que podemos exercer para enfrentarmos esses tempos difíceis e andarmos cada vez mais confiantes na graça? Agora sim eu vou entrar nesses pontos que são conhecidos de todos nós, mas vale sempre a pena lembrar para que a gente continue fortalecendo o nosso espírito em momentos difíceis e a gente tenha essa maturidade de entender que a graça de Deus ela é suficiente para nos tornar dependentes de Deus e semelhantes ao nosso Senhor Jesus. Porque nós vivemos em tempos difíceis e irão piorar. Sinto dizer isso. Para nós cristãos, irá piorar cada vez mais. E a gente precisa entender tudo isso, porque as profecias estão se cumprindo, a gente fala isso aqui sempre. Deus está movendo as suas peças no tabuleiro e as coisas estão acontecendo, as profecias se cumprem no decorrer da história e cada vez mais tem se cumprindo nos dias de hoje. A gente está vendo que as coisas estão se organizando, se ajeitando para que o Senhor venha tomar a sua igreja aqui da terra, arrancar a sua igreja. Infelizmente poucas igrejas têm falado sobre isso, não aqui. Graças a Deus, aqui a gente fala. Aqui é uma igreja bíblica. Não é de oba-oba, né, pastor? É da palavra. Então, irmãos,
Eu separei alguns princípios que Deus estabeleceu a fim de vivermos uma vida produtiva, vamos chamar assim, no momento de aflições, na verdade, em todos os momentos, para que enfrentemos com maturidade as adversidades que nos são propostas. Primeira coisa, que é bem conhecido para mim e para você: guarde os mandamentos de Deus e confie nas suas promessas. Guarde os mandamentos de Deus e confie nas suas promessas. Irmão, o que eu quero dizer é, primeiro, medite nas promessas de Deus. A Bíblia está repleta de promessas que Deus sempre estará ao lado das pessoas que o amam, dos seus fiéis, guiando através das provações, no meio das provações, guiando. O Espírito Santo é habitação nossa, é o Paráclitos, aquele que é o guia, aquele que nos direciona. Eu ia entrar hoje sobre a questão da atuação do Espírito no nosso subconsciente, mas ia levar muito mais tempo, eu não vou entrar, mas o Espírito Santo trabalha no nosso consciente, nos fazendo entender aquilo que nós lemos. Por isso que tem um ditado popular que mente vazia é a oficina de Satanás, e é verdade. A gente vai trazer à memória aquilo que a gente não leu, que a gente não meditou, que a gente não entendeu. E olha que a palavra é meditar, não é ler por ler, é meditar, é entender o texto, aquilo que o Senhor quer falar para mim e para você. Então leia, meu irmão, e relembre dessas promessas diariamente, traga à memória diariamente essas promessas. Segundo, aceite as incertezas. O que é isso, pastor? Aceitar as incertezas? Sim. Nem sempre teremos respostas imediatas, ou entenderemos o porquê das adversidades. Lembra do porquê que eu falei? Porquê? Nem sempre a gente vai ter uma resposta imediata. E aceitar a incerteza como parte do plano maior de Deus é um passo importante para a gente fortalecer a confiança dele, a confiança nele. Porque imagine se tudo fosse tranquilo. Não, mas ele falou: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Senhor, eu não sei qual vai ser a resolução dessa situação, mas eu confio em Ti. É como se a gente estivesse andando de olhos fechados, confiando somente no Senhor. Senhor, eu não sei para onde ir, mas eu confio no Senhor. É isso. Porque quando você fecha os olhos para dar o primeiro passo, você está certo? Não, você está incerto, porque você não está vendo. Mas à medida que você confia no Senhor, os nossos olhos fechados serão abertos pelos olhos espirituais de Deus em nossas vidas. Entendem isso? E para isso a gente precisa meditar constantemente. Terceiro, confie que o Senhor sempre muda a nossa sorte. Eu sou grato por tudo que tenho, não é isso? Então Deus sempre muda, é gratidão. Em vez de se concentrar nas circunstâncias difíceis, entregue as suas aflições, as suas preocupações, os seus problemas a Deus e confie, irmão, que Ele cuidará de você e o guiará para a solução. Mas é confiar. Às vezes a gente chega, vou fazer uma analogia que eu já fiz muito na classe dos jovens. Pastor, guarda esse celular para mim, por favor, que eu vou fazer uma viagem e eu preciso que o Senhor guarde para mim. Eu confio que o Senhor guarda. Aí dá 2 minutos eu ligo para o pastor: pastor, meu celular está bom? Dá 5 minutos eu ligo para ele de novo: está guardando o meu celular? Está tudo bem? Irmãos, isso não é confiança. Confiar é descansar. É quando a gente entrega e descansa, sabendo que se eu entreguei meu celular para o pastor e eu sei que ele é suficiente para poder guardá-lo, eu não preciso me preocupar mais. Eu descanso. Então, quando a gente entrega as nossas aflições ao Senhor, meu irmão, não tem ninguém melhor, ou maior, ou mais capacitado para poder cuidar das nossas adversidades, da nossa vida e das nossas aflições. Quarto dessa série de ler a palavra, tenha um viver prático. Olha, tenha um viver prático das Escrituras na nossa vida, na minha e na sua vida. Irmãos, nem todos os planos de Deus se realizam no nosso tempo. A gente quer isso, né? Senhor, a gente quer para ontem.
E a gente acha que Deus esqueceu da gente. Ah, meu Deus, cadê? O Senhor me abandonou. E a gente muitas vezes fala assim, 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. E um dia é como se fosse 1000 anos. A gente até conhece esse versículo, mas a gente quer imediatismo. A gente quer na hora. E quando a gente não resolve na hora, e esse é o grande problema do cristão, porque aí ele se utiliza das suas próprias forças, e ele quer dar um jeitinho para quem tentar apressar que Deus conceda as promessas. Aí ele vai lá, se apropria de algo e acha que é de Deus, e depois, porque Deus não estava naquele negócio, porque ele foi impaciente. Irmãos, então, a paciência é uma virtude fundamental para manter a fé enquanto aguardamos o agir de Deus, os propósitos de Deus na nossa vida. Ler as Escrituras diariamente é uma maneira de nós nos lembrarmos constantemente de que Deus está no controle de tudo e que Ele fortalece as nossas vidas quando nós confiamos nos seus planos, na sua vontade. Então o tempo de Deus, o agir é de Deus, a hora é de Deus. Segundo bloco. Primeiro, fortaleça, guarde os mandamentos, leia. Segundo, fortaleça a sua fé através da oração. Irmãos, por isso que eu falei no início, não tem nada de novo, mas é um ato contínuo na vida do cristão. Ler a palavra e orar. Não tem como um cristão viver sem oração. A oração é uma das ferramentas mais poderosas para quem busca saber como manter a fé em tempos difíceis. É a sua comunicação com Deus, é o seu elo de ligação, é a sua intimidade com o Senhor. E a palavra nos diz que nós devemos orar constantemente, orar sem cessar. Às vezes eu pareço maluco na rua, juro a vocês, porque assim, eu estou dirigindo, eu estou lá orando, não precisa fechar os olhos não, eu estou orando sem cessar. Senhor, em nome de Jesus, abençoa minha casa. Senhor, em nome de Jesus, profetiza. Senhor, eu estou fazendo isso. Aí às vezes eu ando, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor, eu começo a orar. Meu irmão, é orar sem cessar, é batalha. Eu falo para o irmão Josafá ali sentado, a gente não para, né, irmão Josafá? É batalha constantemente. Não tem como parar de orar, não tem como parar de ler a Bíblia, porque a nossa batalha ela é constante em nossas vidas. A oração não apenas oferece um momento de conexão direta com Deus, mas também serve como um alicerce para enfrentar as adversidades. Quando a vida se torna incerta, a oração pode trazer clareza e proporcionar conforto espiritual. 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Ora sem cessar. Oração é a chave do sucesso na vida de um cristão. Porque eu nunca vi alguém clamar a Deus e ele não responder, meu irmão. Não é isso que a Bíblia nos fala. Clama a mim e responder-te-ei. Afirmação. Coisas grandes e firmes que não sabes. Isso é afirmação bíblica. Deus não mente. Em Números fala isso, né? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Então, clama a mim e responder-te-ei. Isso não é uma falácia, não é uma dúvida. Isso é uma afirmação. Aqueles que clamam, aqueles que conversam, alcançam a resposta. Então, a oração, leitura da Bíblia, a oração. Terceira coisa para nós encerrarmos esse bloco. Cerque-se de pessoas de fé. Cerque-se de pessoas de fé. Aliás, o salmista, no primeiro salmo, já falou isso, né? Como é que ele diz? Não se detenha no caminhos, nem se assente nas rodas. Pronto. Então, cerque-se de pessoas de fé. Um dos principais pilares para nós entendermos como manter a fé em tempos difíceis é se cercar de pessoas que compartilham da mesma crença e de valores espirituais. Manter-se próximo de uma comunidade de fé, da sua igreja, é um passo fundamental para fortalecer o nosso relacionamento com Deus e encontrar apoio emocional e espiritual durante os momentos de adversidade. É fundamental. Então, primeiro, participe de grupos de oração, de estudo bíblico, PGM,
que nós temos aqui, grupo de oração, classe de EBD, pequenos grupos, participe. É ali que você vai encontrar uma palavra, é ali que você vai fortalecer a sua fé. Segundo, busque orientação dos mentores espirituais do seu pastor. Não vai conversar com sua vizinha, com seu vizinho que não é crente, não, porque ele não está nem aí para a sua vida. Aliás, os valores que eles têm são diferentes do meu e do seu, meu irmão. Então busque um mentor, busque um pastor para conversar, um mentor espiritual, para que você tenha um aconselhamento compatível com aquilo que a gente crê. Então ter um líder espiritual ou mentor que possa lhe oferecer sabedoria e conselhos baseados na Bíblia pode ser crucial para enfrentar desafios. Eles podem compartilhar a perspectiva de como manter a fé em tempos difíceis, baseadas em experiências espirituais pessoais que aquela pessoa tem e nos ensinamentos das Escrituras Sagradas. Nós temos um pastor aqui que é apacentador, que se você gastar um minutinho com ele, você sai abençoado. 1 minuto. E é isso que a gente precisa nesse momento de aflição, nos cercar de pessoas que vão compartilhar, que vão nos abençoar, que vão nos orientar de maneira sábia acerca da palavra de Deus. Terceiro, sirva em ministérios ou atividade na igreja. Tem gente que parece que quando está enfrentando uma dificuldade não quer fazer nada na igreja, né? O pastor sabe que no dia que aconteceu um ato na minha vida, eu estava aqui de noite pregando, mas eu não liguei para ele para dizer, pastor, eu não vou poder ir para a igreja pregar não. Eu falei, Senhor, o Senhor é comigo. O senhor lembra que eu falei isso para o senhor, quando a gente conversou? Naquele dia eu estava aqui e tinha acontecido algo terrível na minha vida. Mas eu falei, eu vou, porque é onde devo estar. Irmãos, participar ativamente no serviço aos outros, seja através de ministério da igreja ou atividades beneficentes, ajuda a focar em como Deus está operando em nossas vidas e na vida de outras pessoas, fortalecendo a nossa própria fé. Fortalecendo a nossa própria fé. Então, busca o ministério, meu irmão. A gente já falou até na classe dos adultos, teve uma lição que a gente falou sobre dons espirituais. Qual o teu dom? Qual o teu chamado? Como o pastor falou de bancário, só tem eu. Na minha vida material, na minha vida humana. Então qual o teu chamado? Levanta do banco, sirva em um ministério, faça algo na sua comunidade, para fortalecer, porque você vai se sentir ativo, ali fortalecido. Então, 3 coisas que nós falamos. Guarde os mandamentos de Deus e confie nas suas promessas. Fortaleça a sua fé através das orações. Cerque-se de pessoas com fé. Aí eu quero concluir de novo voltando para Paulo, para esse texto que nós lemos. Só para a gente entender mais algumas coisas, para a gente encerrar e fechar o bloco de fortalecendo o espírito em tempos difíceis. Irmãos, a graça de Deus permitiu que Paulo não aceitasse as suas aflições, mas se gloriasse nela. É difícil. Por isso que eu falei no culto doméstico, eu disse para as meninas, nossa, como eu preciso caminhar para ter essa maturidade de Paulo. Seu sofrimento não era um tirano que o controlava, mas um servo que trabalhava para ele. Por que eu trouxe essa frase? Porque muitas vezes a pessoa é controlada pelo seu problema. E ela não se permite caminhar, não se permite aprofundar seu relacionamento ou continuar a sua vida por causa daquele problema. Ela fica paralisada, estagnada, refém e não faz mais nada. Por isso que eu falei que o problema, as dificuldades são atos contínuos, que não vão cessar, irmãos. Não sou eu que estou dizendo não, é a palavra. Então Paulo, ele entendeu isso, ele colheu benefícios no sofrimento, ele experimentou o poder de Cristo, da graça,
na sua vida. E Deus transformou. Olha o que eu estou falando, não foi a autossuficiência de Paulo, mas Deus transformou a sua fraqueza em força. E o termo, irmãos, quando a gente lê, se você ler toda a epístola segunda, no capítulo 5, no versículo 1, o termo traduzido por repousar, quando Paulo cita, significa abrir uma tenda sobre algo. E o que é isso, pastor? Paulo considerava seu corpo uma tenda frágil. Ele considerava seu corpo uma tenda frágil. Mas a glória de Deus havia entrado nesta tenda e transformara ela num santo tabernáculo. Uau! Isso que é entendimento. Por isso que ele diz, quando estou fraco, eis que estou forte. E além disso, irmãos, o apóstolo foi capaz de se gloriar nas suas enfermidades. Aí algum cético pode dizer assim, então Paulo preferia a dor em lugar de estar com saúde? É isso que você está me dizendo, pastor? Não. Isso não significa que ele preferia a dor em lugar da saúde, mas significa que ele aprendeu a se beneficiar das enfermidades. E o que é que determinou essa diferença na vida do Paulo? Porque ele sentiu prazer nas fraquezas e problemas, não porque era emocionalmente desequilibrado e ele gostava da dor, não é por isso, mas porque ele sofria por amor a Cristo. E essa é a nossa missão aqui na terra. Se não for para agradar aquele que nos chamou, qual é a nossa missão aqui na terra, irmãos? Se não for para amar aquele que um dia entregou a sua vida por amor a nós, na cruz do Calvário, e aquele amor, como eu disse sempre aqui, ele amou sabendo a que ele estava amando. Ele sabia quem nós éramos, pecadores, miseráveis. Queria virar as costas para ele, cuspir, chicoteá-lo, negá-lo. Mas ele continuou amando. E ele amou sabendo onde esse amor o levaria na cruz do Calvário, no sofrimento, pregos nas mãos. Mas ele continuou amando. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas não a minha vontade, sim a tua. Então nós vivemos para poder amá-lo, obedecê-lo, nos aproximarmos cada vez mais de sermos semelhante a ele. Então Paulo, ele glorificava a Deus com seu modo de aceitar e de lidar com as experiências difíceis na vida. E Paulo conquistou a vitória, não pela substituição, mas pela transformação. Porque ele descobriu, e a gente louva sobre isso aqui, a gente fala, mas ele descobriu, por isso que eu disse que a gente precisa, eu preciso, irmãos, ele descobriu a suficiência da graça de Deus em sua vida. Vocês entendem essa frase? Por isso, quando Deus falou, a minha graça te basta. Talvez, se a gente lê com um olhar humano, e diz assim, nossa, Deus abandonou Paulo. Nossa, não podia dizer, Paulo, peraí que eu vou resolver essa situação, não. Mas Deus fez com que Paulo entendesse que a graça era suficiente na sua vida para toda e qualquer situação. E eu encerro falando o seguinte, irmãos. A partir da experiência de Paulo, por isso que eu trouxe essa sessão da segunda epístola de Paulo à igreja em Coríntio. A partir dessa experiência nós podemos aprender alguns pontos e eu encerro só citando esses pontos. Primeiro, para um cristão devoto, o espiritual é mais importante do que o físico. Por isso que essa teologia da prosperidade está causando doenças espirituais em várias pessoas. Porque as pessoas se aproximam de Cristo por um bem material, e não é isso. Nós nos aproximamos pelo que Ele é, e o que Ele faz em nossas vidas. O que Ele fez, o que Ele faz e o que Ele fará nas nossas vidas. Por isso que na classe eu sempre falei, e me perdoe repetir, eu não sou crente porque eu tenho medo de ir para o inferno. Tem gente que fala isso. Por que você é cristão? Porque eu tenho medo de ir para o inferno. Meu irmão, é porque você nunca experimentou a graça. Porque no dia que você experimentar essa graça, você vai mudar esse seu conceito. Você é cristão porque você experimentou um pouquinho. Mas diz o texto da palavra de Deus que naquele grande dia Ele se revelará para mim e para você como Ele verdadeiramente é.
E é isso que motiva a minha, que deve motivar a minha e a sua vida. Então, para o cristão devoto, o espiritual é mais importante do que o físico. Segundo, Deus sabe equilibrar em nossa vida as bênçãos e os fardos, o sofrimento e a glória. A gente não tem um versículo sobre isso? Deus não dá nada daquilo que nós não possamos, o quê? A gente fala isso, mas por que a gente não entende? Isso está ligado ao terceiro que eu falei, nem toda dificuldade, nem toda enfermidade é causada pelo pecado. Porque a gente tem a estranha ligação de fazer conexão, dizer assim, está passando por dificuldade, está enfermo, está não sei o quê, é pecado. Não é. Não é. Faz parte da nossa peregrinação aqui na terra. Quarto, o pecado é pior do que a enfermidade. E o pior pecado de todos é o orgulho. O pecado é pior do que a enfermidade. E o pior de todos os pecados é o orgulho, é a soberba. Desça do pedestal, meu irmão. Reconheça. Vá de novo à olaria, consertar as rachaduras do vaso, para que Deus encha do seu azeite, para que não transborde nada. Às vezes dói abrir algumas caixinhas, como eu sempre falo aqui, mas é necessário. É necessário. Quinto, a aflição física não deve ser um impedimento para o serviço do cristão, ao serviço cristão eficaz. Nós já falamos sobre isso aqui. Tem gente que se fica estagnado, estabiliza e não faz nada. Está passando por luta? Serva, adore-o, ore, leia a Bíblia, louve, sirva mais. E último, como nós falamos, podemos sempre descansar na palavra e nas promessas de Deus. Porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Paulo simplesmente conhecia o poder inerente à agonia que é aceita. Ele aceitou. E Paulo conhecia esse poder porque ele confiava na vontade de Deus. E não só confiava, ele dependia da graça de Deus. E esse mesmo poder, essa mesma graça, nos é ofertada para a nossa vida cristã. Assim como Deus falou para Paulo, Ele fala para mim e para você no dia de hoje: Márcio, Jason Neto, meu irmão, a minha graça te basta. E é assim que nós vamos fortalecer, meu irmão, o nosso espírito em tempos difíceis, porque é contínuo. Não descanse, não descanse. A batalha ela é contínua. O diabo ele quer destruir a minha e a sua vida. Ele quer nos afastar da presença de Deus. Então devemos manter a guarda alta. E como a gente mantém a guarda alta? Lendo a palavra, orando, jejuando, servindo, em comunhão. Eu não estou dizendo que você vai camuflar os seus problemas, não, porque por isso que eu falei, cerque-se de pessoas que vai te ajudar. Mas não diga para o problema, não diga para Deus que você tem um problema, diga para o problema que você tem um grande Deus. E continue caminhando. Porque a glória que nos espera é muito maior do que as aflições que passamos nestes dias. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé, eu vou orar para nós encerrarmos. Cumpri direitinho, pastor, passei